esta via, a terceira via, chamada terceira via, de Santo Tomás para provar a existência de Deus, ela é muito... Ela das 5, na minha opinião, na minha modesta opinião, ela das 5, ela é uma das mais... eu poderia dizer, para mim, uma das melhores, né? E eu particularmente gosto mais dela, né, do que de todas as outras. Se bem que eu entendo que a primeira via do ato e da potência ou do movimento é a mais metafísica de todas. Esta também tem um conteúdo de abstração necessário muito grande, muito grande. Se bem que nós já vimos todas as provas de Santo Tomás, elas começam na realidade concreta, na realidade empírica, na experiência comum de todos nós. E depois ela vai subindo em graus de abstração até chegar no nível da racionalidade pura. Pois bem, então nós partimos sempre da experiência, da nossa vida cotidiana. O ponto mais impressionante das 5 vias de Santo Tomás de Aquino é que elas partem sempre do dado experimentado, sempre, sempre. E esta terceira via é uma das vias mais fantásticas para nos provar que Santo Tomás de Aquino não sai do dado empírico, não é? Agora, o detalhe é o seguinte, porque quando nós falamos de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, as pessoas começam, não, mas é muito difícil, muito abstrato, é muita filosofia para a minha cabeça. Nada disso, nada disso. Ah, você vai falar das provas da existência de Deus, então vai ficar muito abstrato, eu não vou entender. Nada disso. Santo Tomás de Aquino faz uma coisa que é maravilhosa, é isto que o torna tão especial para todos nós católicos e, na minha opinião, para toda a humanidade. As pessoas precisam descobrir Santo Tomás. Santo Tomás parte da nossa vida, ele começa na nossa vida cotidiana, não é? Então ele não sai disso, ele só entra no reino da abstração depois que ele começou no reino da experiência comum. Né? Então vamos lá, a nossa terceira via, depois de feito esse prelúdio, este início, a nossa terceira via é a via da contingência, ou a via dos entes contingentes, ou nós poderíamos também chamar a via do ser necessário. E vejam que maravilha, vejam como isto é interessante. E vejam que para falarmos de Deus nós não precisamos sair do mundo. Nós não precisamos sair do mundo. Nós não precisamos ficar com pensamentos mirabolantes inventando coisas. Basta viver no mundo. Basta viver. Basta ter uma capacidade mínima de observação. Sensibilidade para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não é? Basta não ficar com firulas filosóficas imaginando as coisas. Basta uma simplicidade. Não é? Porque a nossa inteligência caminha para a verdade naturalmente. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque esta terceira prova, que é a via da contingência, na minha opinião, é uma das mais impressionantes e pode aparentemente parecer complexa, mas ela é de uma simplicidade impactante, chocante. Primeiro, nós podemos negar a existência de tudo que está ao nosso redor. É claro que isso, certamente, se alguém aparecer do meu lado dizendo que a cadeira na qual ele está sentado não existe, é um caso grave de manicômio.
Nós temos que interná-lo, não é? Mas, se nós estamos tomando café com uma pessoa, por exemplo, que diz que a xícara que ele leva na boca não existe, não está na frente dele, não está ali, não existe, nós podemos até conceder. Podemos até conceder isto. Agora, será muito difícil que esta pessoa, extremamente cética e que duvida da existência até daquilo que está na sua frente, é muito difícil que ele possa, por exemplo, negar a própria existência. Quer dizer, negar a existência das coisas exteriores é uma coisa, agora negar a minha própria existência, aí é caso de internação mesmo sem laudo médico. Tem que internar. Não é? Isso não existe. Isso é um dado de experiência imediata. Isso é uma evidência. Isso nem precisa de prova. Isso é uma evidência. O que é evidente não precisa de prova. Não é? A minha existência é facilmente constatável. Eu existo. Ponto. Você pode até duvidar que as coisas externas a você existam, mas você existe. E você tem você tem esta ciência interna de que você existe. Pois bem. Agora, então nós estamos partindo, nós não estamos indo do abstrato ao concreto, nós estamos vindo do abstrato para o concreto. Nós estamos indo do concreto para chegar, não é, a um nível metafísico de raciocínio de abstração. Então, a primeira constatação concreta é esta: eu existo. Quer dizer, a minha existência. Esta eu não posso negar. Sem danos para a minha inteligência e para a minha saúde emocional. Ponto. E porque é uma verdade empírica inegável. Perfeito. Agora, outra verdade que eu também não posso negar: nem sempre eu existi. Houve um tempo que eu não existia. Todos nós podemos entender isto, compreender isso, não tem muita dificuldade em entender que a sua existência nem sempre ocorreu. Nem sempre eu existi, nem sempre você existiu. Qual é o nome que se dá a isso na filosofia? Aristotélico tomista. Ao fato de uma coisa existir, mas em algum momento não ter existido. Contingência. Um ente contingente ou um ser contingente é aquele que existe, mas podia não existir. O ente contingente é aquele que existe, mas podia não existir. Ponto. Eu sou contingente porque eu existo agora, mas podia não ter existido. E houve um tempo em que eu não existi. Ponto. Ora, se eu existo, mas podia não ter existido, então a razão da minha existência não está em mim. Não fui eu que me dei a minha existência. Eu não posso existir por mim mesmo. Então a primeira conclusão que nós já chegamos, partindo da experiência mais comum, é esta: todas as coisas que existem, mas podiam não ter existido e nem sempre existiram, não são a razão de suas próprias existências. Então,
todos os entes contingentes precisam de um outro ente que não é contingente como eles e que, portanto, é necessário. Sempre existiu, não pode deixar de existir, não pode não ter um dia existido e, por conta disso, possui a razão da sua própria existência em si mesmo. Aquele ser que sempre existiu, não pode deixar de existir e que possui a razão de sua própria existência em si mesmo, é chamado, na filosofia aristotélico-tomista, de ser necessário. Então, para que existam, para que possa existir entes contingentes, coisas contingentes, é preciso que exista um ser necessário. Porque o que é contingente não tem a razão de existência em si mesmo e precisa receber a existência de quem existe necessariamente. Agora, tem uma pergunta interessante. Se a existência de todas as coisas que estão ao nosso redor e de mim mesmo dependesse de mim, Leonardo, que um dia não existir, quem poderia garantir a existência de todas as coisas? Se eu, que existo agora, em algum tempo da história, eu não existia, e se toda a existência dependesse de mim, então toda a existência só podia existir depois que eu passei a existir. Então, todas as coisas que existem não podem depender de alguma coisa que um dia não existiu. Isto é simples. Isto é simples. Isto se adequa à inteligência humana. Tudo que existe hoje depende de um ser necessário que sempre existiu. Porque só um ser que sempre existiu pode sustentar a existência de todas as coisas. Porque no tempo... Porque, vejam bem, se eu digo, e aqui eu estou dando um exemplo, né, esse belíssimo livro aqui, A Suma Teológica de Santo Tomás, que eu estou aqui do meu lado. Se eu digo, por algum acesso de loucura, que tudo o que existe no mundo passou a existir por causa deste livro, mas este livro nem sempre existiu. E na época em que ele não existia, quem é que sustentava a existência das coisas? O nada, né? Mas o nada não pode sustentar nada. Do nada, nada vem. Então, é uma questão que começa numa constatação básica da realidade e depois, e vejam como ela vai subindo para a reta razão humana. Quer dizer, a nossa razão não consegue, uma vez que nós constatamos com os nossos sentidos que as coisas que existem um dia não existiram, nossos sentidos obrigam a nossa inteligência, a nossa razão a entender que aquilo que existe e um dia não existiu não pode garantir a existência de todas as coisas. Porque ele não consegue garantir a existência nem mesmo de si próprio. A existência de todas as coisas precisa de um ser necessário. Ah, Leonardo, mas isso daí não justifica nada, porque eu posso muito bem provar que o mundo é eterno. O mundo é eterno. O mundo vamos lá, o mundo não foi criado, o mundo é eterno. Não há nenhuma contradição em dizer que o mundo é eterno.
né? As coisas podem se suceder umas às outras eternamente, para frente e para trás. Sim, tudo bem, meu filho, vamos admitir isto. Vamos admitir isto. Isto é falso. Isto é falso, mas não é contraditório. Aristóteles e Santo Tomás, por exemplo, já disseram, isto não é contraditório. Um mundo eterno é falso, mas não é contraditório. A nossa razão pode pensar isto, não tem problema. Podemos imaginar isto, não tem problema. Mas o problema não está aí. O problema não está aí. Porque o mundo pode ser eterno quanto ele quiser. O argumento não é esse. Este argumento, de nenhuma maneira, vamos dizer assim, contesta, nem de longe contesta Santo Tomás de Aquino. Porque aí que nós temos que entender muito bem. Mil perdões. É aí que nós temos que entender muito bem. Por quê? Porque nós podemos ter uma série eterna de coisas acontecendo, de sucessões, não é? O problema é que é uma série eterna de coisas contingentes. Então, é como se nós tivéssemos o contingente eterno. E não interessa, você pode colocar uma infinitude de coisas contingentes. Veja bem, o somatório de todos os seres contingentes, ainda que infinito, não dá um ser necessário. Não é? Você pode ter o mundo eterno, mas o mundo eterno não é contingente. Se ele é contingente, ele ainda, mesmo sendo eterno, vai continuar precisando de um ente necessário para existir. Ah, eu tenho aqui um livro contingente. Esse livro existe, mas um dia não existiu. Então ele é contingente. Ponto. Né? Aí tem outro livro. Esse livro deu origem a outro livro, que deu origem a outro livro, que deu origem a outro livro, assim eternamente. Ah, muito bom, belíssimo, eternamente. Infinitos livros eternos. Ótimo, infinitos livros eternos contingentes. Ou seja, que não tem dentro deles a razão de sua própria existência. Tá, e eles sustentam a existência deles como? Não sustentam. Então, você pode argumentar a existência de uma série infinita e eterna de seres. Né? Tudo bem, a sua inteligência e sua razão pode conceber isto. Mas o que é inconcebível é que o mundo eterno exista por si. Ou seja, é que ele não dependa de um ser necessário. Isto é que é um absurdo, e é isto que Santo Tomás de Aquino está dizendo, e esta é a prova para a existência de Deus. Se existe, e nossos dados dos sentidos não conseguem negar coisas contingentes, é porque é necessário que exista um ser necessário. O contingente não se explica a si mesmo, não garante a sua própria existência, e ele necessita de um ser sempre existente para justificar a sua existência contingente. O contingente precisa do necessário, o contingente precisa do necessário. Perfeito? Eu acho que nós falamos tudo o que precisávamos sobre o assunto. É uma prova que, como as outras, tem a sua complexidade, mas ela também é muito curta, não é? E por quê? E como eu disse, na minha opinião, é a prova que mais me impacta esta, não é? Não é a mais metafísica, não é a mais brilhante. Eu particularmente entendo que a mais brilhante é a primeira, que é a prova do movimento, porque trabalha com os conceitos de ato e potência, mas esta terceira via, para mim, é uma das mais impactantes. Não há
qualquer possibilidade de se cogitar, contestar e objetar esta prova. Esta é maravilhosa e lindíssima mesmo. É obra do gênio humano, não é? Então, eu peço aqui a todos vocês que continuem nos acompanhando e agradecendo muito àqueles que entraram, aqueles que estão entrando agora. Eu aviso que esta prova foi um pouco mais rápida do que as outras, nós já encerramos, agradecendo de coração mesmo a todos os que participaram, muito obrigado, espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Mais uma vez lembrando, nós vamos deixar este vídeo aqui no Instagram, depois nós vamos publicá-lo no YouTube. Peço a todos vocês que visitem o nosso canal do YouTube e que possa se inscrever também, não é? E nos dar o feedback, a resposta. Nós temos muito carinho quando lemos as perguntas das pessoas. Eu procuro responder todas que me fazem. Talvez eu não responda na hora porque eu não possa responder, mas tento analisá-las com todo o carinho, com toda a atenção. Muito obrigado, muito obrigado. Prestem atenção que na próxima semana, na quinta-feira também, às 18 horas, nós teremos a nossa próxima live com a quarta via, que é belíssima também, viu? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado.